Isso. Boa noite, meus amigos. Hoje nós estamos começando mais um capítulo, capítulo 5 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. E hoje a gente vai começar falando da viagem interior. Esse título é muito bacana, né? Vamos ver o que que a Joana traz para nós dentro desse tema, né? Viagem interior. E quem vai conduzir hoje é a nossa amiga lá de São Paulo, a Marina, né? Que sempre participa dos estudos conosco. Hoje é com ela. Com você, Marina. Fique à vontade. Ok. Então, muito boa noite a todos, meus amigos da Uhum. Abrap MS. Gratidão por mais essa oportunidade. Que possamos aprender juntos nesse estudo maravilhoso da nossa mentora Joana de Ângeles, que sempre nos incentiva a, a esse aprofundamento e a esse autodescobrimento de nós mesmos nessa jornada de todos nós que somos espíritos encarnados. Então, nós vamos estudar, como a Edna falou, vamos iniciar um novo capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, e o capítulo se chama Viagem Interior. Então, eu vou iniciar o nosso estudo de hoje trazendo uma reflexão do Livro dos Espíritos, da questão 540, onde Kardec ele faz esse estudo e ele traz essa questão, então, para nós, do micro e do macro, para a gente ter assim uma noção do significado, da importância, tanto na questão, quando a gente fala do microcosmo e do macrocosmo. Então, ele fala assim, ó, na questão 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido? A resposta: uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditai que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro, executam mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Eu achei muito pertinente trazer essa ideia para nós, para a gente estudar hoje, por conta da profundidade dessa reflexão que o Kardec nos incita no Livro dos Espíritos, para a gente perceber que tudo evolui. O átomo evolui, os micro-organismos evoluem, como ele trouxe aqui, tudo no universo evolui, até nós atingirmos a angelitude,
que é o arcanjo, que é a nossa pretensão da nossa, vamos dizer assim, do, da, do nosso processo evolutivo, aquilo que nós podemos imaginar de melhor para a nossa existência, né? Então, para a gente se ater que tudo tem a sua importância. Um grão de areia, ele tem a sua importância, porque se ele não tiver incluído no montante da areia, aquele montante não vai ser o mesmo sem a ausência daquele grão de areia. É como uma gota na água do mar, uma gota na água do oceano, aliás, que é o mar também, né? É, o mar é constituído por gotas. Então, a gota é importante, porque sem as gotas unidas, não tem oceano. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa pensar, né? Que aquilo que muitas vezes a gente menos valoriza por nossa ignorância, mas aquilo, se ela existe, ela tem uma importância, ela tem um significado. Pode passar, Maria, por favor? Ok, pera só um minutinho. Marina, eu tô ouvindo a voz da Marina um pouco baixa. Será que todo mundo ou não? Deixa Eu eu. levantei o meu som aqui, achei que era o meu aqui. Peraí, Ó, Marina. melhorou? Espera um pouquinho só. Melhorou. Eu Melhorou. aumentei aqui, eu pus no máximo, tá? Tá, Tá, melhorou. tá. Ok. E aqui também eu consegui passar. Tá. Então, como eu acho que a Joana nos instiga, né, a ter cultura também no nosso estudo, né? Então, para a gente também trazer um pouquinho de cultura, eu quero ler um poema para vocês do primeiro livro do Chico Xavier, que é o livro Parnaso de Além Túmulo, tá? É uma psicografia pelo espírito Castro Alves. Ele fala também desse micro e desse macro. É a poesia Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rutilas passagens deixam fulgores imagens
em reflexos perinais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extrema caridade, do pobrezinho de Assis. Ó benditos quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai. O amor é a luz que alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito marchai. Muito linda. Essa poesia é maravilhosa. Ela fala dos nossos processos, né? Então, ela traz uma infinidade de reflexões para a gente ver que todos passaram por extremas dificuldades para poder evoluir. O estrume, né? Os seres humanos, Jesus, né? Muita coisa aconteceu para eles atingirem o que eles atingiram. Então, é essa a nossa saga, meus irmãos. Vamos em frente, vamos marchar. Pode passar, Maria. Passou para Aí, vocês? Passou, né? passou. Passou. Uhum. Aí, aqui, né, o que, que a Joana vai trazer para nós, então? Ela faz uma afirmativa, ser espiritual. Então, o ser espiritual, que somos quem? Todos nós. O homem é um incessante despertar pela natureza energética, que vincula a angelitude através do seu processo de evolução, conduz a herança animal por onde transitou. Ou seja, nós, nós, nós temos um processo dessa animalidade dentro de nós, porque nós dormimos no mineral, nós passamos pelo reino vegetal, despertamos no reino animal e estamos no reino hominal hoje. E a nossa proposta que a Joana nos traz é que a gente vai chegar ao reino angelical, no reino dos anjos, né? Então, essa que é a nossa jornada, né? Então, aqui o que ela traz para a gente? Que esse esforço nosso de nós ultrapassar os nossos instintos para nós despertar a potência da nossa alma, as nossas potências, é que vai fazer nós, vamos dizer assim, impulsionar esse processo nosso de evolução para nós, assim como nós nos esforçamos para sair dos reinos do vegetal, do animal, do mineral, assim nós vamos fazer esse esforço agora, saindo dos nossos instintos e passando então para essa parte, vamos dizer assim, mais nobre, que é a nossa transcendência, através do quê? Nós desenvolvendo as potências da nossa alma, tá? Então, aí eu coloquei essa figura com essa mensagem. Nós atraímos os pensamentos das pessoas, né? Na mesma ordem que nós somos atraídos também pelos pensamentos das pessoas, né? Então,
é uma missão. O homem permite que a sua mente abrigue constantemente pensamentos de fracasso, de desânimo, de, de, de não conseguir atingir os seus objetivos, de baixa estima, e todos esses processos, o que acontece? Nós é, trazemos todo esse respaldo para as nossas células, então elas ficam toda vamos dizer assim, imersas nesses sentimentos, nesses pensamentos que nós temos. Do contrário, se nós pensarmos que nós podemos atingir, como a Maria trouxe tão bem, a, a, o processo aqui no início, né, ela foi invocada a me falar, eu consigo, eu mereço, eu posso. Essas frases, elas não têm só um poder vamos dizer assim, uma coisa fugaz. Ela tem um sentido psicológico dentro de nós e elas fazem com que nossas células acreditem e elas reajam de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, a importância da gente pensar nesses processos de que nós podemos contaminar as nossas células com sentimentos e emoções boas ou ruins. Depende de nós o que nós queremos, as nossas escolhas, para que a gente possa, então, seguir nessa trajetória evolutiva. Pode passar, por favor, Maria. Então, é, é, a Joana, ela nos traz a ideia dessa, dessa nossa, nesse nosso, nós estamos todos envolvidos, né? Nós estamos todos inseridos nesse tropismo divino, que significa o quê? Esse processo, né, que nós estamos inserido nessa nesse fluido cósmico universal de amor que é Deus, né? Então, se nós, quando nós nos esforçamos para sair dessa escuridão, nos libertar desses instintos, que é sair dessa inconsciência e nós atingirmos a nossa consciência plena de compreender a finalidade da nossa vida, da nossa existência e por que nós temos que passar por processos, muitas vezes, de dificuldade, de doença, para nós podermos conseguir despertar essa nossa consciência e poder elaborar esses processos dentro de nós. Então, o que a Joana traz para a gente? Que o nosso inconsciente, ele é a maior parte dentro de nós ainda, por enquanto. E o que tem dentro desse inconsciente? Várias coisas, como traumas, fobias, medos, crenças limitantes, tudo aquilo que nós desconhecemos de nós mesmos. E o que nós temos de parte consciente em nós? Apenas 5%. Ou seja, é uma mínima, para dizer assim, ó, que a nossa consciência em relação ao nosso inconsciente, ela é muito limitada. Por quê? Porque ela ainda vai ser desbravada, ela ainda está em processo de crescimento e de ampliação. Por isso que a gente precisa ampliar a nossa consciência, para que a gente possa trabalhar essas questões do nosso inconsciente e a gente, então, consiga ir se libertando desse processo que nós estamos de sair do instinto para nós podermos atingir outros processos que vai nos favorecer a nossa evolução. Ô Marina, o seu som tá falhando muito para menos, para baixo.
Será que se eu tirar o... Vê se melhorou, Edna. Melhorou, melhorou. Melhorou? Melhorou Então, bem. então eu vou fazer sem o fone, tá? Pode passar, então, Maria. Aí ela continua, né? Ela traz uma análise muito interessante sobre a lei de causa e efeito, né? Ela vai falar que a lei de causa e efeito são os imperativos da evolução. O que seria esses imperativos? É aquilo que nos impulsiona para nosso ressarcir dos nossos enganos, dos nossos erros, dos nossos delitos, dos nossos equívocos, fazendo com que aconteça uma retificação, ou seja, nós vamos aprimorar as tendências que passam a desabrochar. Esse processo, todavia, é semelhante a um parto transcendente, gerador de aflições no começo, a fim de facultar e favorecer a vida logo mais. Então, eu queria trazer para nós essa ideia do parto que ela traz, né? Então, nós mulheres, né, que tivemos a graça de ser mãe, né, nós podemos compreender o que significa um parto, né? Como que é esse parto? Ele é agradável? Ele é assim tranquilo? Ele é assim sem estresse, sem dor, né? Light, bem tranquilo, bem. Como que é esse parto? Não, né, gente? É uma fase da nossa vida que ela é uma transformação, né? Ou seja, nós vamos fazer um esforço interior para trazer à luz uma vida que está dentro de nós. Então, esse esforço de nós passarmos por essa dor, mas no final das contas, tem aquela compensação que nós vamos ter aquela dádiva de poder entrar em contato com um ser que foi gerado dentro de nós. Então, essa ideia do parto que a Joana traz, o que é? É esse esforço nosso de que não vai ser fácil nós entrarmos em contato com os nossos medos, nossos traumas, nossas dores, nossas sombras, nossos complexos. É esse esforço que nós temos que fazer para que a gente possa, então, fazer renascer uma proposta mais, vamos dizer assim, mais saudável, de uma vida mais feliz e mais plena. Então, por isso que ela fala nesse parto transcendente, porque é isso, na verdade, né, meus amigos? A gente entrar em contato com a nossa sombra, entrar em contato com os nossos dilemas internos, é um é um processo dolorido. Dolorido, só que não é uma dor física, é uma dor moral. Por quê? Porque vai mexer com os nossos valores, de quem nós somos, de como nós estamos no mundo, do nosso real tamanho, a nossa real ideia do que da pessoa que nós ainda estamos por enquanto. Por isso que ela traz a ideia do parto, porque é dolorido entrar em contato com essa parte nossa, escondida muitas vezes, que nós queremos ocultar. Por quê? Porque nos causa dor entrar em contato com ela. Aí eu trouxe essa foto para falar um pouquinho da Maria de Magdala, né? Nós acho que conhecemos um pouco a história da Maria de Magdala, e eu acredito, assim, no meu modo de entender, que ela passou por esse parto dolorido, porque ela, no processo dela, ela foi de um extremo ao outro. Então, ela saiu de um estado que ela era uma mulher, né, que ela é relatado na história, né, que ela era uma mulher que ela tinha uma vida assim, né, que ela despertava o prazer
nos homens, ela vivia com aquilo como um meio dela sobreviver. Então, que ela era o que ela sabia na época, era o que ela entendia como certo, como correto, e era o que ela conseguia naquele momento. E ela passou desse estágio, conhecendo Jesus, entrando em contato com o mestre, e o mestre tocando a sua alma profundamente, ela faz esse despertar dessa parte escura da alma dela, que ela não compreendia, que ela estava fazendo mal não só para ela, mas para os outros também, com as atitudes. Então, o que ela faz? Ela dá um salto de qualidade na vida dela, porque ela passa de uma moça que ela vendia prazeres para ser, ela ser uma apóstola do Cristo nesse processo. Ela passou por várias experiências, né? Ela viajou com Jesus e seus discípulos, né? Ela recebeu a cura, ela foi liberta dos 7 demônios. O que são esses 7 demônios? Se a gente for fazer uma pequena análise, nós podemos observar que esses demônios são essas sombras nossas, esses medos nossos, esses traumas nossos, esses comportamentos inadequados dentro de nós, que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, ela passou por tudo isso. Ela esteve presente durante a crucificação e o sepultamento de Jesus. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus, ela foi a testemunha, ela levou, né, a mensagem, né, de que o Cristo estava vivo, né? E ela provavelmente, né, ela foi uma pessoa que foi, ela teve até um despertar de ciúmes dos apóstolos, porque Jesus a colocou como uma figura muito importante, por conta da mudança moral que ela teve na história, por esse parto dolorido que ela passou, e ela se renovou, e ela se transformou. Então, ela traz para a gente essa lição de vida que nós podemos acolher como um exemplo realmente de uma transformação moral. E tudo isso para dizer que é possível para todos nós. Pode passar, Maria, por favor? Aí a Joana continua, né? Ela vai falar que são trilhões e trilhões de células na transitoriedade carnal, ou seja, nós somos um verdadeiro amontoado de células, né? Que faz todo esse trabalho que nós sabemos um pouco, né? Que nós já estudamos um pouco. Tudo que é formado dentro de nós são as células que elas vão se adequando ali, vão se estruturando tão maravilhosamente esse processo, que nós não temos como descrever isso, essa beleza. Mas nós sabemos que tem a mão de Jesus, né, nesse processo, né? Quando ele criou o universo, ele criou todas as coisas junto com seus prepostos superiores, e ele, né, que fez essa maquinária para a gente compreender a beleza da nossa parte interior do nosso corpo e a complexidade que a gente não tem como mensurar a complexidade. Então, ela vai falar que esse organismo ele é dividido em 2 partes. Uma parte que é o aparelho simpático, onde ela vai falar que é consciente, e o parasimpático, que é a parte inconsciente, que se expressa, né? E aí ela vai falando que essas partes do simpático, do parasimpático, é como que fosse uma polaridade dentro de nós, que é para ter essa harmonização dentro de nós.
uma harmonização interior das nossas células. Então, tem uma parte que trabalha consciente, tem uma parte que trabalha inconsciente. E aí eu trouxe essa figura para falar assim, ó, todos, todos, todas as nossas células são transformadas em moléculas, que por sua vez são formadas por partículas subatômicas. A energia mental, em tudo através dos seus pensamentos, interage cada uma dessas partículas, podendo energizá-las ou mesmo desenergizá-las, proporcionando um salto quântico. Então, o que seria esse salto quântico? Seria essa proposta de nós interiorizar coisas boas, trabalhar os nossos pensamentos, harmonizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para quê? Para que as nossas células tenham um salto quântico, ou seja, elas também evoluem. Então, é esse processo que é maravilhoso, que a gente não, nem faz ideia, mas isso acontece dentro da gente. Quando a gente imprime em nós coisas boas, coisas saudáveis, pensamentos mais organizados, mais harmonizados. Quando nós fazemos coisas boas, ações boas, tudo isso leva o nosso interior também ter uma evolução, porque eles também evoluem, como foi falado desde o início. O átomo evolui, assim como o arcanjo. Então, o arcanjo um dia foi átomo. Então, é essa a ideia, da gente trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que as nossas células também evoluam e elas trabalhem a nosso favor e não contra nós, fazendo a gente adoecer. Pode passar, Maria, por favor. Aí a Joana continua, né? Falando dessa questão da polaridade, né? Como nós falamos do aparelho neurovegetativo, simpático e parasimpático, então ela continua com trazendo essa ideia da polaridade como uma forma de nós entendermos que tudo precisa estar em equilíbrio em nós, né? Então ela traz a ideia da filosofia chinesa representada pelas figuras do Yang e do Yin, né? Oferecendo a grandiosa manifestação do conjunto harmônico, né? Então essa ideia da harmonização, né? Depois ela traz para nós uma outra polaridade, falando da ideia do masculino e do feminino, que é, né, nessas polaridades do masculino e do feminino tem uma parte psicológica e uma parte anatômica, e elas se fundem. Para quê? Para que haja a procriação. Então, você vê que a união das polaridades, ela tem uma finalidade da harmonização e do progresso também. Aí ela vai trazer a questão também da consciência, que ela fala que a consciência é o yang, que é o masculino, que é o extrovertido, o alegre, o positivo. E a inconsciência, ela traz como na relação do feminino, do introvertido, do melancólico, do negativo, fazendo um conjunto de equilíbrio. Ou seja, as partes que são diferentes, quando elas se unem, ela cria uma harmonia interior, fica um conjunto em equilíbrio. Pode passar, Maria, por favor? Então, aí ela continua, né?
ela traz para a gente o membro do organismo universal, o ser humano, ou seja, nós somos um membro. Ela nos coloca como parte do cosmos, né? Como parte do universo. Então, nós somos um membro desse organismo que, na sua organização celular, miniaturiza o cosmos no corpo somático, demonstrando que a unidade individual deve representar a harmonia que vigorará quando todos os homens se equilibrarem nos ideais do progresso, avançando para a grande realidade. Ou seja, o que tem no micro tem no macro. Essa é a ideia que a Joana quer nos trazer. Tudo que tem em nós, no nosso corpo, tem no universo. Tudo que tem no universo tem dentro de nós também. Então, é o micro e o macro. Nessa união que faz essa beleza que é o cosmos universal. Aí eu trouxe essa figura aqui para a gente falar um pouquinho da mente, né? Como o executor, né? E a mente como a consciência e o cérebro como executor. Então ela fala assim, ó, o espírito encarnado ou alma concentrada, todo o poder de comando sobre o organismo físico, do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder, é a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons. Da mente humana origina-se, portanto, as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. Então, aqui para assim fixar bem essa ideia para nós do quanto a nossa mente tem um poder. Ela tem um poder tão profundo que ela pode nos fazer evoluir ou ela pode nos destruir. E nós ficarmos destruídos realmente. Destruir a nossa vida e destruir nossos processos. Então, o tanto que a gente precisa compreender a importância de nós mantermos um equilíbrio, de nós mantermos o máximo que nós pudermos no processo que nós estamos, com todas as nossas vivências, as nossas, né, tudo o nosso histórico de vida, tudo que nós realizamos, mas nós precisamos compreender que em todo lugar que nós estivermos, nós precisamos manter essa vida saudável dentro de nós, porque é ela que vai nos impulsionar para o nosso progresso. Pode passar, Maria, por favor. Naturalmente, para sair da inconsciência, da introspecção para a lucidez, ocorre um choque entre como se está e o que se é. Centelha divina engastulada na carne, resultando em momentâneo desequilíbrio emocional, que decorre da saudade de como se vive e a ansiedade pelo que se pretende e se deverá alcançar. Por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior, no qual predomina o passado com as suas heranças atávicas, às quais se estava habituado, e os apelos da felicidade, de liberdade, de formas e limites, porém ainda desconhecidos. É aquilo que nós falamos no início. Nós temos esses resquícios por conta das nossas experiências que nós já tivemos e elas estão dentro de nós. Porque o que acontece? Todas as experiências que nós já vivemos, está tudo dentro de nós, no nosso inconsciente. Então, essas lembranças, esses atavismos, esses instintos ainda que nos amarram, é esse a nosso esforço agora,
É a gente poder ir se libertando para nós podermos atingir outros patamares de sobriedade, de lucidez, de compreensão de que nós somos responsáveis pelo nosso processo e nós somos responsáveis quando nós também não, não nos esforçamos para a gente poder sair desse processo de libertação desses atavismos, desses instintos, para o processo de nós adquirirmos uma consciência, uma lucidez e uma amplitude de evolução, de melhoria, de progresso, de tudo de melhor que nós podemos realizar ainda na nossa vida. Pode passar, Maria. Posteriormente, irrompe os dilaceramentos orgânicos, infecções bacteriológicas em razão do enfraquecimento das defesas imunológicas, por decorrência dos distúrbios emocionais, convidando a conscientização de si mesmo, com a consequente recomposição dos campos psicomorfológicos responsáveis pela saúde. Ultrapassada a fase da manifestação das enfermidades, por mudança de área evolutiva moral, surge a imperiosa necessidade de conscientemente comandar o corpo e a aparelhagem celular para manter o bem-estar psicofísico, que é também uma fatalidade evolutiva. Ou seja, né, é redundante, mas ela quer que a gente fixe essa ideia, né? Ou seja, a gente passa pelo processo da doença por conta do enfraquecimento das nossas defesas imunológicas, por tudo aquilo que a gente já comentou aqui, pelos nossos pensamentos destrutivos, com os nossos medos, nossas dificuldades, nosso medo de enfrentar alguns processos, nossos medos de sair do lugar onde nós estamos, porque aqui nós já conhecemos, então é mais, vamos dizer assim, confortável ficar onde a gente já conhece. Mas o que ela propõe para a gente é a gente dar um salto. E esse salto ele tem a ver com a mudança na área evolutiva moral. Aí sim nós vamos nos libertando dessas questões de doença, dessas questões que nos prendem para uma liberdade de agirmos com mais firmeza e mais propósito e mais lucidez. Quando nós podemos avançar conscientemente para poder entender que é um processo, mas a gente está no comando desse processo. Nós que damos a ordem se a gente quer avançar ou não, de acordo com aquilo que a gente põe os limites para nós mesmos. Então, nós somos os maiores limitadores do nosso processo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ficar no lugar quentinho, onde a gente já conhece, e a gente continua na mesmice. Só que não, né? A gente já sabe que isso aí é transitório. Nós, querendo ou não, nós vamos evoluir de qualquer maneira. Então, se a gente se ajudar e se a gente se esforçar, com certeza esse processo vai ser menos dolorido. E pode ser mais compensador, porque nós vamos diminuir os nossos sofrimentos e nós vamos ter mais alegrias, mais liberdade de escolhas, vamos ter mais lucidez nas coisas que a gente for realizar e assim por diante. Pode passar, Maria. A harmonia íntima que decorre do discernimento das finalidades da vida propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico, contribuindo para a preservação da unidade universal. Nesse sentido, cada órgão que constitui o conjunto somático
é unidade em interdependência com os outros. E, por sua vez, cada célula é um ser próprio, com função específica, trabalhando com a sua cota em favor do todo, no qual se encontra mergulhada. Do seu equilíbrio e automatismo, a mitose resulta da ordem dos equipamentos por ela constituído, sendo-lhe delegada uma função relevante, que é mantida pela ação da mente individual, geradora da energia que se constitui. Então, é isso, meus amigos. Nós precisamos compreender que depende de nós que esse processo de saúde e de liberdade se constitua e se processe cada vez mais através desse trabalho interior, nos organizando mentalmente, emocionalmente, os nossos sentimentos, todo o nosso campo mental, ele vai produzir essa harmonia. E quem que vai se beneficiar com isso? As nossas células, os nossos órgãos, a nossa saúde e a nossa plenitude, onde a gente vai estar mergulhado num oceano de possibilidades em ser cada vez mais livre, porque nós sabemos aquilo que nós escolhemos. Então, nós vamos fazer melhores escolhas. E através das nossas melhores escolhas, nós vamos ter melhores resultados. E assim como dentro de nós tem uma organização, ela é interdependente também com os outros órgãos dentro de nós, porque elas fazem aquilo que a Joana fala, é todo é a unidade, mas ela é comprometida com um processo dentro do órgão. Então, se uma célula está destrambelhada lá pelo processo de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, de atitudes e ações equivocadas, o que vai acontecendo? Essas células elas vão transmitindo isso uma para outra. E aí onde nascem as doenças, e aí onde nasce o nosso processo de enfraquecimento por conta disso. Então, nós sabendo disso, o que nós podemos fazer? O contrário disso. Então, vamos nos fortalecer cada vez mais para que a gente consiga transmitir para nossas células saúde, alegria, bem-estar, gratidão por tudo que elas fazem dentro de nós, por tudo que elas compõem dentro de nós, por tudo que elas nos ajudam a se manter. Esse corpo ele está de pé, ele está em movimento por conta da organização maravilhosa que existe dentro de nós, que é uma harmonia que foi criada. Mas se nós não fazer a nossa parte, ela fica desarmonizada e ela adoece, e nós ficamos, que nós já sabemos os processos que a gente pode vivenciar. Pode passar, Maria, por favor. Por isso, é sensível às mudanças morais, reagindo conforme o direcionamento mental e comportamental do espírito encarnado. Essa marcha ascensional é desafiadora, somente podendo ser empreendida e realizada quando a luz da conscientização do processo de evolução do ser, que não pode tardar. O panorama complexo faz-se delineado desde o despertar da responsabilidade em torno da vida, passando a desenvolver todas as possibilidades latentes, com condição de herança de Deus, no imo de cada ser, harmonizando-se as polaridades duplas em embrião e desenvolvendo o Yang e o Yin, correspondem à anatomia identificada com a psicologia individual. O emocional espiritual propiciará a compensação futura em forma de equilíbrio e de paz. A doença pode, portanto, ter função psicológica, sem fator kármico, decorrendo do doloroso processo inevitável da evolução. Então, é toda essa harmonia
que nós podemos produzir através da nossa mudança, do nosso processo de moralidade. Você vê que elas são sensíveis à mudança moral, né? As células, reagindo conforme direcionamento mental e comportamental. Ou seja, nós é que damos, vamos dizer assim, esse impulso nelas, de elas reagirem bem ou mal. E toda essa dualidade, né? E toda essa polaridade, que é essa dualidade dentro de nós, é para quê? É para justamente ter esse equilíbrio, ter essa harmonia, fazer essa harmonização entre as partes, né? O Jung trazia muito isso para nós, né? O Jung falava também muito dessa questão da polaridade, né? Ele falava dessa dinâmica dos opostos, né? A consciência e o inconsciente, os pensamentos e os sentimentos, né? Que impulsiona a psique, né? Aí ele trazia a questão também dos arquétipos, o ânimo e a ânima. Tudo isso é dualidade dentro de nós. São as nossas polaridades, né? Os tipos psicológicos, né? Então, quanta coisa, né? Para a gente poder pensar, né? Que o que isso produz em nós, né? E a polaridade centrais na psique, né, é a consciência e o inconsciente. A consciência tende a focar em um único aspecto da realidade, enquanto o inconsciente traz à tona o que está faltando para compensar. As atitudes e funções, a polaridade se manifesta nos tipos psicológicos, como a oposição entre a extroversão e a introversão, é a atitude. E entre as funções psíquicas, os pensamentos e os sentimentos, a sensação e a intuição. Aí ele traz o masculino e o feminino, né? Que ele postulou todos os indivíduos possuem ambas os princípios, a energia masculina, que é o ânimos, e a energia feminina, que é a ânima. A integração dessas energias é crucial para o crescimento e a maturidade psicológica, né? O desequilíbrio ocorre quando uma dessas polaridades é negada ou é desvalorizada, levando a sintomas como infertilidade emocional ou a rigidez, né? Outras polaridades que ele também traz, a dinâmica dos opostos, o eu e o outro, o pessoal e o arquetípico, o indivíduo e a coletividade, a vida e a morte. Então você vê, tudo no universo tem essa dualidade, tudo dentro de nós é assim que funciona. Para quê? Para ter essa compensação, essa harmonização, esse equilíbrio. Pode passar, Maria, por favor. Buscando a identificação fraternal uns com os outros, homens, lei de amor, deve-se tentar o mesmo afeto com os órgãos e com o respeito profundo consciente da evolução. Experimentar o desafio de avançar no rumo da unidade, na qual, por enquanto, o ser se encontra em distonia. Todos devem, pois, esforçar-se para, em equilíbrio, cooperar a favor do conjunto harmônico, sendo plenos por sua vez em si mesmos. Então, nós refletirmos e em, em trazer essas introspecção, essas reflexões profundas para nós mesmos, né? E nós entendermos que nós somos responsáveis. Se há harmonia dentro de mim, das células, dos órgãos, das veias, de tudo que há dentro de nós, dos músculos, de tudo, essa harmonia, nós somos responsáveis. Se não tem essa harmonia, nós também somos responsáveis. Da mesma forma que a gente tenta ter essa harmonia com os outros seres humanos, trabalhar as nossas diferenças, trabalhar as nossas inquietações, trabalhar as nossas a nossa individualidade, mas dentro do conjunto que nós estamos inseridos com o outro também, né? Então, nós
tentamos harmonizar isso, né? Na convivência, na vivência, nesse comprometimento de nos melhorarmos como pessoa. Então, ela pede que nós façamos isso também com a nossa parte interna, das nossas células, dos nossos órgãos. Nós termos essa profunda gratidão por tudo que nós temos de possibilidade de ter uma vida feliz, né? De estar aqui encarnado, de estar aqui nessa vivência, nessas experiências, para que a gente possa aproveitar o máximo possível e não desperdiçar essa chance de nos tornarmos pessoas mais felizes, através dessa harmonização interior que vai refletir no exterior. É isso, meus amigos, que eu trouxe para a nossa reflexão da noite. Muito bom, Marina. Eu vou fechar o arquivo para a gente poder falar, né? Pode ser? Pode, meu bem. Olha, peraí. Volta. Não voltou, né? Interromper. Uhum. Pronto, menina Marina. Muito bom. Esse é um tema bem complexo, né? Ela faz um caminho, né? Busca da Faz. unidade, né? A busca da unidade, para a busca de chegar a esse uno, né? Sim. Superior, do qual a gente se encontra em distonia, né, atualmente. Mas, assim, a necessidade de fazer esse caminho, né? Sim, quanto mais De consciente. transformação, né? De transformação moral, né? Sim. De aquisição da consciência, né? Nesse sentido, nesse lugar, né? Agora, é, eu acho que lembrando sempre que essa transformação, ela não vai acontecer com um passe de mágica, né? Embora você trouxe o exemplo de Maria de Magdala, que é muito bonito, tal, né? Mas assim, é uma transformação simbólica, né? Eu acho assim, a história de Maria de Magdala, que ela, né, acontece Lógico. uma transformação, é E depois, simbólico. Porque, na verdade, sim, essa transformação vai acontecer ao longo da evolução humana, né? Assim, de milênios, tal, né? Na nossa transformação, nossa aquisição de consciência para sair de um estado para outro, é um processo muito demorado, né? Não vai ser assim, ah, olha, eu vi a luz e agora, né? E como às vezes até algumas religiões nos vendem, nos querem fazer acreditar que só através da fé, eu não acreditar, tal, eu vou chegar, vou ver a luz e dali, num passo de mágica, eu já adquiri a consciência. A gente sabe que não é bem assim, né? A aquisição da consciência é um processo muito doloroso, muito demorado, né? Que precisa muito esforço, muita determinação, né? Muitas vidas, né? Quantas encarnações nós precisamos, né, para ir devagarinho, chegando, né, mais próximo dessa harmonia que ela fala. Eu, Ô Maria, essa busca interior, né, que ela nos propõe aqui nesse capítulo, é justamente isso, né? Através, ela propôs essa busca interior através da unidade. E como é que nós vamos chegar a essa unidade, né? Através da harmonia de todas essas experiências, essa sintonia que a gente vai fazendo, esses encontros, né, com diversas situações que a gente vai vivenciando ao longo da jornada espiritual, né, não é de uma encarnação só, mas e que a gente vai aí treinando, né, testando. Achei muito interessante quando ela fala da questão das doenças, né, e que é realmente um treino. Você vai buscando essa unidade aí através dessa harmonia que você vai
vai treinando mesmo, que você vai testando, que você vai deixando algumas questões que são tão importantes, que você vai trazendo equilíbrio para o seu ser, né? A questão das células, da célula saudável, daquele momento que você pode, digamos aí, disparar um gatilho para uma doença, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando, a proposta dela, buscar a unidade através dessa busca interior, só através da busca interior, né? É algo seu, interno, né? Não é no externo. Mas foi muito bom, Marina. Gostei bastante. Assim, como a Maria disse, é bastante conteúdo, é complexo, mas ele foi bem gostoso, né? A maneira que a Joana nos traz fica uma forma bem tranquila de entendimento. É isso que eu ia falar. E eu queria também ressaltar, a Joana fala desse trabalho, né, de você, das dualidades, do encontro, né, das outras polaridades na unidade, e passando por tudo, pelo fisiológico, pelo energético, pelo psíquico e pelo espiritual, né? Então, trabalhando todos os aspectos do ser humano e que deve ser considerado principalmente no aspecto físico, né? Porque se a gente está com o físico em equilíbrio, em harmonia, as células em harmonia, né? Desenvolvendo, né, num sentido dessa unidade, trabalhando nesse sentido dessa unidade, tem a ver com o nosso mental, com o nosso psíquico, com o nosso espiritual, com o que a gente está pensando, com o que estamos sintonizando, com o que nós estamos colocando como meta, como foco nessa jornada aqui. Então, da gente superar também, né, a nossa animalidade em busca da nossa angelitude. E superar essa animalidade é justamente isso, né? Superar todos esses que está na nossa sombra, que a Marina colocou, 95% do nosso inconsciente, de estar trabalhando todos os nossos, as nossas adversidades que nós temos, tanto no interior como no exterior, né? Todos os nossos principais defeitos, né? Nossa irritabilidade, né? A nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa irracionalidade, a nossa irracividade, a nossa raiva, né? Tudo que a gente ainda é de primitivo, de animalesco, né? Trabalhando, superando isso, para que a gente possa estar colocando essa energia, né, do fisiológico, né, em trabalho para o nosso desenvolvimento espiritual, indo, né, alimentar, né, outras fontes, né, trabalhando outras potencialidades que nós temos, né. E é interessante também falar esse exemplo que a Marina nos colocou, da Maria de Magdala, só assim um ponto, né, que o esoterismo fala, né, que ela era, na verdade, ela não foi isso que foi registrado, mas ela foi uma pessoa já que veio numa iluminada, né? Ela veio num processo já bem iluminado, porque ela veio para trabalhar junto com Jesus. E todos que vieram, né, na missão com Jesus ou Cristo, eles estavam num desenvolvimento maior, né? Então a gente vem aqui na carne, mesmo que eles estivessem, né, mais evoluídos, mas tiveram que fazer essa transição aí, do que a gente da inconsciência para a consciência. Só que como a pessoa está no estágio mais evoluído, ela faz mais rápido isso. Ela faz até numa encarnação só, porque ela vem já num processo bem já que não é comum aqui do planeta, né? Então aí ela faz mais rápido, mas tem que fazer o processo, né? Só isso. Marina, melhorou muito o teu som depois que você tirou o negócio do ouvido, né?
E Bom, eu corroboro com o que a fala da Maria sobre a Maria de Magdala e com a fala da Cláudia, eu ia exatamente falar isso. O professor Severino Celestino fala muito isso, que todos aqueles personagens, né, que trabalharam ali, né, personagens que trabalharam em toda a história da passagem de Jesus, eles já vieram com esta missão. Então, Uhum. eles já eram espíritos mais preparados do que nós comuns. Por isso que eu concordo com o que a Maria falou, porque a gente vai precisar mesmo de um período muito grande, né? O que não é para aqueles espíritos que já tinham feito essa Aham. trajetória, É. que é o caso dela e dos outros, né? E sim, o professor até fala daquele cego, né? É cego de nascença e tal, ele conta uma história, né? Então, é culpa do cego, é culpa do cego que nasceu assim, é culpa dos pais e tal, né? Então, todos aqueles personagens, né? Eles vieram já, espíritos já avançados para a obra de Jesus. Então, não dá para ser parâmetro para nós, né? É. Uhum. Exatamente. Por isso que eu concordo com as duas opiniões, né? Exatamente isso. o Eu achei Ed, muito interessante. Oi. é só uma coisinha. Eles eram, imagine nós em relação a eles. Se eles fizeram o que eles fizeram, sendo já preparados, imagine nós o que nós não faríamos, né? Aliás, o que que nós não fizemos, né? Que pode ser que a gente estivesse por lá jogando pedra, né? Exatamente. Pode ser, né? Gritando Jogando. Barrabás, né? Quem de nós não gritou Barrabás, né? Então, Né? E é, a Maria de Magdala é a inspiração, assim como Paulo de Tarso, entre outros, né? A gente tem que trazer a inspiração para nós, né? uhum, Tem um livro da é, Lu Gamache chamado Maria de Magdala, gente. Todo mundo precisa ler, toda mulher precisa ler, porque é ela contando a própria história. E não tem nada a ver com essa história de que ela era prostituta, ela nunca foi prostituta. Ela era uma mulher muito inteligente, muito sábia, muito, sabe? Não tem nada. Essa tem um história de que, filme, tem uma que ela era série. Ela, prostituta foi uma narrativa criada para fazer exatamente essa coisa do milagre. Ai, Jesus, ela era algo tão lá embaixo, tá prostituta, e aí Jesus chega e opera um milagre em cima e ela muda, que a gente sabe que não é assim que acontece a consciência, né? A consciência, ela já tinha uma consciência, ela era uma mulher muito especial para a época, né? Assim, muito até mais superior que os meninos ali da época. Tá? Então, essa história, eu vou colocar o livro, o link no coisa, quem quiser ler, é linda a história dela, maravilhosa, sabe? Ela contando a própria história. Esse livro é tipo uma psicografia, ela contando a própria história. E esse encontro com esse Jesus humano, que nada a ver com esse Jesus místico que a gente criou, esse homem, né? Aquele Jesus grandioso, sim, como ele sempre foi, mas no humano, ali vivendo uma história humana, sabe? Maravilhosa a história dela. E é, aí a gente vai entender assim também como era o feminino na época, né? Porque naquela época a mulher ou ela era casada e tinha um marido que cuidava dela, ou ela tinha que ir para um prostíbulo, porque não existia nenhuma profissão, não existia nada que a mulher pudesse fazer para ganhar dinheiro. A única forma dela ganhar dinheiro era ela ir para um prostíbulo. Então, era o único jeito que ela tinha de ganhar dinheiro. Inclusive, a Maria Madalena, na história dela, ela luta muito contra isso, dá emprego para as mulheres, algumas coisas assim. É bem bonita a história dela, sabe? e aí o professor Severino Celestino fala Maria de Magdala, é porque ela era da cidade de Magdala, então não é só Magdala. ela que é de Magdala. Magdala não é o É uma sobrenome, Magdala cidade. é porque ela era da cidade. Então tem É, muitas outras pessoas fulano de Magdala. Magdala, Eu, é. eu imaginava que Maria de Magdala fosse assim, Maria Madalena, né? Maria Madalena fosse um nome, Não. não. Magdala é da cidade, Não. né? Voltando aqui, Marina, eu Aham. gostei muito da questão aí de você ter enfatizado sobre o parto transcendental, achei muito legal, sabe?
Vou lembrar desse nome, né? O parto transcendental. Achei muito legal a correlação que você fez com o parto humano, né? E da questão aí da gente saber que é tão dolorido quanto, né? Mas que é tão dadivoso quanto também, né? O parto transcendental, sabe? Achei muito legal. E sobre as células, né? Eu vou falar uma frase aqui que eu fiz na hora que você estava falando e vou falar a fonte, né? Somos depositários, né, de novas e futuras vidas humanas, né? Toda célula é uma vida humana futura. Nós já fomos células, né? Sim, E quem fala isso é o Geraldinho Lemos, né? O Geraldo Lemos Neto, ele repetindo, reproduzindo o que Chico falava, né? Então, nós somos depositários, né? E por aí você vê a grandeza que é de Deus, né? Quando Jesus fala, vós sois Deus, realmente, nós somos assim, um gerador, né? Nós somos, eu não sei o nome que vai dar para isso. O que nos compõe, nós espíritos, né? O que nos compõe é um corpo cheinho de novos corpos, futuros humanos. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. Então, tudo que você falou lá, né? O que a gente está alimentando esses futuros humanos daqui milhões de anos? O que a gente está alimentando, né? Então, assim, a doença que a gente traz para esses seres, futuros seres, né, humanos, é para nós mesmos. Olha só como que a coisa é interligada, né? Achei muito legal. E gostei daquela figura também sobre a mente, né? A mente, a consciência, o software, né? Software. E o cérebro como executor, o header. Eu achei muito bacana isso aí, sabe? Porque às vezes em aula lá na AME, porque o pessoal é muito cabeça, né? Dificilmente é difícil de ligar o coração, a cabeça é muito acima da minha, né? Eu me senti um mosquitinho ali, né? É, uma vez a pergunta de não vou falar, vou falar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Mas o que é a mente, né? De um doutor, né? Mas o que é a mente? E eu nunca me esqueci dessa pergunta, sabe? Então, quando veio esse papel, eu achei muito interessante. A mente, né? É o software, né? E o cérebro é o hardware. Simples assim, muito simples. Achei muito legal. Era isso. Marina, pessoal chegando atrasado, né? Boa noite. Boa noite. A, a questão do parto é algo muito especial, né? Porque isso me tocou muito, a forma como você trouxe, que a gente pode, né, através dessa responsabilidade e das possibilidades latentes, que é o último parágrafo, né? Eu peguei ele para poder fazer a releitura e internalizar em forma de sentimento. Eu posso pegar a minha responsabilidade, todas as possibilidades latentes, né, que estão em nós, em cada um de nós, e imaginar a gente gestando a nossa melhor versão em cada oportunidade, em cada encarnação, mas também em cada situação que a gente passa, né? Ok, Cláudio? Então, pelo que a gente está passando? Estou passando por um câncer. Puxa, eu pensava que tinha a vida inteira e agora eu tenho 2 meses. Tá. E eu ainda tenho responsabilidade sobre a minha encarnação, né? Eu ainda tenho todas as possibilidades latentes, inclusive da cura. Porque a gente já viu de tudo, né? Debaixo do céu e acima da terra.
quantas coisas. E aí vem essa questão das polaridades, né? Que a gente tem a mania de formar opiniões e ficar de uma forma única de que é isso. E eu aprendi com Jung que nunca é isso. Porque eu tenho energia masculina e eu tenho energia feminina. E quando eu integro as duas e faço elas trabalharem, né, Marina, como Joana trouxe para a gente, quando eu faço elas trabalharem em harmonia, isso me traz saúde, isso me traz mais potência, mais energia. E normalmente a gente briga com isso, né? Ah, não, eu sou muito sensível. Ou quando a gente é criança e alguém diz, não, não, você é muito chorão, você é muito sensível. Sendo que aquilo ali, às vezes, é o divisor de águas pelo qual a pessoa veio. Ela veio para ser sensível, para poder tocar outras almas com a sensibilidade dela, né? Para inspirar outras almas a serem mais humanizadas. E o simpático e o parasimpático, né? Porque enquanto num determinado momento eu estou estressado, estou violento, agressivo para atacar, para fugir, para defender, no outro eu tenho a calma, a segurança. E é nesse momento que a gente pode fazer, né, nossa autoanálise. Quando eu consigo encontrar dentro de mim, ou quando um psicólogo cria para mim o espaço para aquilo que é de mais duro, de mais sofrido, possa visitar e fazer companhia para a gente e a gente dialogar com essa dor, né? E isso nos transformar em seres humanos mais evoluídos. Então, assim, um show. Obrigado, Marina. Obrigado a todos aí por me ouvirem. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. A gente sempre aprende muito, né? Toda quarta-feira, né, gente? É tão bom. Muito bom. O ano é um banho de cultura e É, sabedoria. é, exato. Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos parar por aqui. Marina, quer comentar mais alguma coisa? Ok, ficou bom para todos, então Ficou bom. vamos agradecer a oportunidade, agradecer principalmente a Marina por toda essa exposição, né? A contribuição de todos foi muito bom. Cada lição é um mundo que se abre para a gente, né? Um mundo de consciência, né? Também. E assim é uma gotinha na consciência, né? Que vai devagarinho, devagarinho, uma hora a gente vai abrindo, né? De verdade, desabrochando, tá bom? Muito obrigada. Aguardando vocês na próxima semana, na próxima quarta, todos aqui na nossa roda de conversa da ABRAP, tá bom? Ótimo. Gratidão. Vou pausar a gravação. Gratidão, Marina. Muito bom estar com vocês. Gratidão, meus amigos. Gratidão a você, principalmente.